Fala galera, boa noite. Aqui quem tá falando é o Myron, junto de dois colegas, Jordan e o Paulo, que daqui a pouco vocês já vão conhecer eles aí. Nós somos da engenharia civil e eu já tô até animado, porque eu trouxe um tema até interessante, sabe? Eu pensei muito na seleção do tema para todo mundo conseguir ter uma noção boa do quanto que a engenharia civil é ampla e detalhista. Vamos falar então da carbonatação do concreto. A princípio, eu vou começar explicando uma NBR que obviamente vocês não precisam decorar o número. Só peço para vocês tentarem lembrar dela daqui a pouco, beleza? NBR, para quem não sabe, é uma norma brasileira da ABNT que serve para padronizar qualquer processo. E essa NBR 15.575, ela estabelece que a vida útil de uma estrutura deve ser no mínimo de 50 anos. O que isso quer dizer? Que uma estrutura só vai durar 50 anos? Não, né, gente? A estrutura pode durar 400 anos, 500, a vida toda, mas para ela se enquadrar na BNT, ela tem que durar pelo menos 50 anos. Mas essa vida útil, ela pode ser prejudicada pelo quê? Pelo que a gente chama de patologias do concreto. Tenho certeza que alguém deve estar pensando, mas patologia que eu sei é alguma doença. E quem pensou isso pensou certinho, tá? Porque, por incrível que pareça, o concreto fica doente, por assim dizer. Aí a gente chama de patologia, uma doença estrutural, ou seja, defeitos, rachaduras, fissuras, perca de resistência, entre outros problemas aí. Entre essas patologias, a carbonatação, que eu estou até enrolando para falar porque eu quero que todo mundo entenda direitinho. Imagine que essa imagem que vocês estão vendo seja um pilar. Agora imagine que eu vou adicionar vergalhões no meio dele. Que eu vou falar de ferragem durante o vídeo todo. Vocês conseguem imaginar que isso é um pilar e dentro dele passa um monte de ferragem. Agora imagina que a gente vai olhar esse pilar de cima. A gente vai ver mais ou menos essa imagem aí. Mas o que acontece então? O dióxido de carbono, que é o CO2, essas setinhas que vocês estão vendo aí, mistura com a água presente no concreto e produz uma composição chamada ácido carbônico. O pilar fica algum tempo exposto ao ambiente e quanto mais tempo passa, mais ácido vai penetrando nele. Esse ácido não vai corroer o concreto, mas vai diminuir o pH dele. E na hora que isso acontecer, a tendência é ir penetrando até chegar na ferragem. Agora sim, esse ácido chegou no vergalhão, então de pouco a pouco ele começa a corroer. E eu nem preciso dizer o que acontece depois, né? Falando rapidão sobre como evitar a carbonatação, essas duas últimas NBRs aí, essas de baixo da vermelha, essas de preta, são as mais atuais e ela estabelece o espaçamento. O espaçamento, para quem não sabe, é essa distância aí que vocês estão vendo. Ou seja, quanto maior ele for, mais vai demorar para o ácido atingir a ferragem, beleza? O estudo proposto do artigo selecionado foi realizar o teste da carbonatação em um prédio abandonado de 15 anos. O teste foi feito com fenolftaleína. Essa substância deixa a parte boa roxa e a parte afetada fica em branca, como vocês podem ver na imagem ao lado. A parte branca é onde a carbonatação já começou a agir e a parte roxa é a parte do concreto que está boa. Para os testes serem realizados, foram comparados dois modelos físicos de durabilidade, um de Tuuti, de 1982, e outro de Poisson, que é mais atual, ele é de 2010. Eles são baseados em cálculos físicos, então para não ficar muito técnico, eu não vou entrar em detalhe. Foram escolhidos 4 pilares do prédio para realizar o teste, 2 do lado de fora e 2 do lado de dentro. Isso foi de propósito, para ver se dava variação devido a essa diferença de ambiente. Aí vocês podem ver a execução de como o teste foi feito. Primeiro selecionaram o pilar, mediram a durabilidade para ver se estava ok, cortaram, passaram a fenolftaleína e foram limpando até chegar na parte roxa. Após isso eles mediram o tamanho da parte branca e depois reconstruíram o local para não ficar danificado. Espaçamento ou cobrimento é aquela distância que eu mostrei para vocês lá atrás. O espaçamento mínimo estabelecido pela BNT é de 30 mm ou então 3 cm. Nessa tabela, vocês podem ver que o único pilar que seguiu essa norma foi o pilar de número 1. Agora, a gente vai ver como que 1 cm muda tudo numa obra. No gráfico do lado direito,
podemos interpretar as barrinhas cinzas, que representam o tamanho do espaçamento, comparado com as barrinhas amarelas, que mostram até onde a carbonatação chegou. O pilar número 1 seguiu as normas, então a carbonatação está longe de chegar na ferragem. No pilar de número 2, a carbonatação já atingiu metade do cobrimento, ou seja, não vai demorar muito para chegar na ferragem. Agora no pilar de número 3 e número 4, a patologia já alcançou e até mesmo ultrapassou a ferragem. Significa que os pilares internos já era. Eles não seguiram as normas, então nesses 15 anos de vida, os pilares já não executam sua devida função corretamente. De acordo com os modelos físicos, o pilar de número 1 vai durar de 100 a 230 anos. Ele seguiu a norma direitinho, então vai durar muito. Já o pilar de número 2, mesmo a carbonatação não atingindo a ferragem, ele não seguiu os parâmetros estabelecidos pelas normas, então a vida útil média deles vai ser de 43 a 45 anos, ou seja, não supriu nem os mínimos 50 anos que ele deveria durar. Você lembra daquele NBR que eu tinha falado lá atrás? Que toda estrutura deveria durar pelo menos 50 anos? Uma curiosidade para vocês é que os pilares que estavam do lado de fora só tiveram maior durabilidade por causa da chuva, galera. Isso mesmo que você ouviu. A água da chuva limpava um pouco do ácido presente na estrutura e assim ela ia retardando o efeito corrosivo. Algumas visões críticas sobre o artigo são perguntas do tipo: caso o pilar externo número 1 não sofresse a ação da chuva, ele estaria comprometido? A gente não sabe, porque ele seguiu os parâmetros, mas do outro lado não ia ter chuva para limpar. Outra pergunta é: como seria a vida de uma estrutura exposta às condições exageradas de CO2, por exemplo, na Uzi Minas? Mesmo que uma estrutura respeitasse os parâmetros, será que numa exposição tão grande de CO2, por exemplo, dentro da Uzi Minas, ela teria essa mesma reação, seria mais acelerado? A gente não consegue saber a partir desse artigo. E outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que a maioria dos projetos e relatórios de execução foram perdidos por causa desses 15 anos. O tempo exato e o tipo de cimento foram supostos a partir de testes. Para quem quiser ver os testes, tem no artigo. Além de que é impossível saber se a execução, mesmo fora dos parâmetros da BNT, foi feita corretamente. Dentro de obra é comum a gente ver muitas improvisações, né? Então não dá para saber ao certo. Eu queria me despedir falando que a evolução humana está intimamente ligada ao desprendimento, ou seja, a gente só vai evoluir quando a gente aceitar que devemos melhorar. Foi o que aconteceu com as NBRs. As últimas foram lançadas em 2014. É recente tempo para você pensar que antigamente não existiam esses parâmetros, então a pessoa que estava construindo a obra que deveria saber se ela faz ou não com um espaçamento maior. Por isso que os prédios antigos são mais fáceis de acontecer acidente. Depois de muito tempo, eles acabam perdendo essa resistência que não foi calculada na época. É isso, muito obrigado. Para quem quiser ver as referências bibliográficas, pode ficar à vontade. E é nóis.